Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Esta é a lista dos descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou-se com 3 mulheres de Canaã: Ada, filha do heteu Elon; Oholibama, filho de Aná e neta do heveu Zibeão; e também Basemate, sua prima, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Esaú e Ada tiveram um filho chamado Elifaz. Esaú e Basemate tiveram um filho chamado Reuel. Esaú e Oholibama tiveram filhos chamados Jeus, Jalão e Corá. Todos estes filhos de Esaú nasceram em Canaã. Esaú reuniu suas mulheres, seus filhos e filhas e todas as pessoas da sua casa, seus rebanhos, todo o seu gado e todos os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E mudou-se para outra região, afastando-se do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que já não podiam morar juntos. A terra onde tinham morado juntos já não podia sustentá-los por causa do seu gado. Por isso Esaú, que é Edom, foi morar no monte Seir. Estes são os descendentes de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. São estes os filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temar, Omar, Zefon, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Misa. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho, neto de Zibeão, Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dentre os filhos de Esaú, dos filhos de Elifaz. O filho mais velho de Esaú descendem os seguintes chefes de grupo de famílias: os chefes Temar, Omar, Zefon, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. São esses os chefes que são descendentes de Elifaz, o filho mais velho de Esaú e de Ada, em Edom. De Reuel, filho de Esaú, e de Basemate, descendem os seguintes grupos de família: os chefes Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeus, Jalão e Corá foram esses os chefes descendentes de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Aí estão, pois, os filhos e netos de Esaú, chefes de grupos de família. Esaú também é conhecido como Edom. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, moradores naquela região: Lotã, Zobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezé e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Emá. A irmã de Lotã era Tina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefon e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando pastoreava o jumento do seu pai Zibeão. São estes os filhos de Aná: Dizon e Oholibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizon: Edã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezé: Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná.
Dizon, Ezé e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus de acordo com as tribos na região de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes de haver reis sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Nabá. Quando Belá morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Quando Jobabe morreu, reinou em seu lugar Uzã, da terra dos Temanitas. Quando Uzã morreu, reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Haddad comandou as forças que derrotaram os midianitas quando invadiram o território de Moabe. Quando Haddad morreu, reinou em seu lugar Senlá, de Masreca. Quando Sanlá morreu, reinou em seu lugar Saul, de Reobote, próximo ao rio Eufrates. Quando Saul morreu, reinou em seu lugar Baal, Anã, filho de Aquibó. Quando Baal-Anã, filho de Aquibó, morreu, reinou em seu lugar Adá, da cidade de Pau. Mulher de Adá era Metabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. São estes chefes e descendentes de Esaú conforme as suas famílias, seus lugares, seus nomes: Tina, Alva, Jatete, Oali, Bama, Elá, Pinom, Kenaz, Temá, Mibizá, Magdiel e Irã. Esses são os chefes de Edom. Cada um fixou-se numa região da terra que ocupavam. Os edomitas são descendentes de Esaú. Capítulo 3. José é vendido por seus irmãos. Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava no campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: Você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentavam cada vez mais. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José: Os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu-lhe. Israel lhe disse: Vá lá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, e traga-me notícias deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Um homem o encontrou perdido pelos campos e perguntou a ele:
Quem é que você está procurando? José respondeu: Estou procurando os meus irmãos. O Senhor pode me dizer onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: Já não estão aqui. Ouvi quando falavam: Vamos a Dotã. Então José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou próximo de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo. E diziam uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar o corpo dele num destes poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos o que vão dar aos seus sonhos. Quando Rúben ouviu o plano dos irmãos, que quis livrá-lo, dizendo: Não vamos matar nosso irmão. E acrescentou: Não derrame sangue. Joguem-no este poço no deserto, mas não coloque as mãos nele. Rúben disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica longa e colorida, agarraram-no e jogaram no poço vazio sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de israelitas vinham de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamos e mirra que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: Que vantagem teremos em matar o nosso irmão, esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, afinal ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José os tiraram do poço e o venderam aos israelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava nele, então rasgou as suas vestes, rasgou as suas roupas, cheias de aflição, e voltando-se para os seus irmãos, disse: O menino não está lá, para onde irei agora? Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode, mergulharam a túnica do sangue do animal. Depois mandaram a túnica longa e colorida, cheia de sangue, ao pai com este recado: Achamos isso no campo. Será que é a túnica de seu filho? Jacó a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Provavelmente um animal selvagem devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas e se vestiu com um pano de saco e chorou muitos dias pela morte de seu filho. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado, dizendo: Vou chorar a morte do meu filho até morrer. E continuou a chorar. Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar do Egito, oficial do faraó, comandante da guarda.